Bem-aventurança de Jesus, principalmente no que diz respeito, bem-aventurados os misericordiosos. Travou. Primeiro passo, perdoai para que Deus vos perdoe. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículos 1, 2, 3. Misericordiosos. A misericórdia é um complemento da brandura. Vem também aí outro ensinamento de bem-aventurado. Precisa de saber você, no plano específico, você também não tem misericórdia. Não tem que se... A misericórdia simplesmente consiste nisso. Todo o capítulo dentro desse livro, que é o esquecimento e no perdão das ofensas. É aí que pode perigo. Como é que a gente pode esquecer a maldade que fizeram com a gente? Uma coisa que nos desagrada, como é que essa pessoa pode permanecer com a gente, que a gente passa tudo, né? Então, toda a misericórdia consiste nisso aí. Se a gente conseguir pelo menos 10% de algumas coisas assim, nós já estamos bem. Nós estamos bem melhor. Mas tem sempre um passo na frente para a gente caminhar. Toda vez que você lembra de algum fato, que vocês tiveram um embate, se vier no seu coração isso aí, o ódio, o rancor, denota o quê? Que nós estamos muito lá embaixo ainda. Observem bem isso aí. Algum desentendimento que tivemos no passado, se a gente ainda guarda rancor e guarda ódio, tá feio. É como diz outro, é um termômetro que está acusando alguma coisa de errado aí. Então é onde tem que estar vigiando o mais possível isso aí. Nós é que temos que nos policiar. Ninguém precisa vir policiar a gente não, porque vai quebrar a cara, porque eles são ruins de jogo, né? Como diz outro. É a gente que tem que ficar de olho nisso aí. Todo desentendimento, se você guardar esse ódio e rancor, é sinal que você não resolveu nada. Você não... Aí você vem aquele, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Jesus, quando nos ensinou o pessoal pediu para ele ensinar a rezar, veja bem, ele falou algumas coisas que ensinou o Padre Nosso, mas ali tem 4 coisinhas simples. Primeiro, exaltai o Pai. Segundo, agradecer. Terceiro, pedir. Então, exaltar o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí depois vem o perdoa, agradecer. Obrigado pelo pão de cada dia, né? Pão para o nosso corpo, obtido com o nosso trabalho, e o pão para o nosso espírito, agradecer o que Jesus deixou que é o pão para o nosso espírito. E terceiro é pedir. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, tem aquele camarada que está aí nessa letrada aí. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Como é que ele vai chegar perto de Deus ou perto de uma outra pessoa qualquer pedindo perdão? Se ele se ele não perdoa. O que direito? Direito nenhum. Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Nós estamos nessa jogada aí.
nunca vou perdoar. Olha os desentendimentos que já tivemos. Se você não me perdoar, é uma coisa que você depois vai ter que se julgar com isso. Como é que você vai pedir perdão? E nessa maneira de perdoar, temos duas maneiras de perdoar. Né? Uma, grande, nobre, generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que este, o último, nenhuma justificativa possa ter. Essa é o perdão que nós concedemos. Ou a gente nem consegue conceder isso aí, esquecer algumas coisas que fizeram, que foi feito, os desentendimentos que foram feitos. Então, essa é a maneira correta de você perdoar. É difícil pra caramba, muito difícil, mas toda caminhada começa por um passo. Novamente, a gente cai naquela. Você é que tem que se vigiar, você não precisa estar, não é necessário, não pode ser alguém toda hora chamando a tua atenção. Então, uma das coisas que chama a atenção é isso. Num desentendimento, você já perdoou? Dessa maneira aí? Olha, você dá bem pra caramba. Ou será simplesmente desta? Eu vou te perdoar. Mas uma coisa eu vou te dizer. Eu não quero mais, nunca mais ver a sua cara. É dessa maneira? Eu não quero nem saber se você existe. Você impõe condições humilhantes. Quando o ofendido ou o ser que se julga ofendido impõe o outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão. Eu vou te perdoar porque eu sou bonitão. Oh, tá vendo? Que irrita. Esse aí esse perdão que irrita, em vez de acalmar, você nunca vai conseguir ter voltar a uma amizade, voltar a um respeito que tinha um com o outro. Se você impor uma condição qualquer desse tipo. Se estende a mão, é aquele negócio, né? Vou perdoar porque para todo mundo ver que eu sou bonzinho, que eu sou generoso, que eu sou o melhor do que ele. Esse é o orgulho. Isso é orgulho. Então, duas maneiras boas da gente perdoar estão aí. Qual que nós estamos fazendo? Aquela que irrita? Aquela que você não quer mais ver a pessoa? Ou aquele que esquece tudo mesmo? E você se coloca pronto a fazer o melhor daí para frente. Reconciliai-vos com os adversários. Também está nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na prática do perdão, isso aqui é muito bonito, como na do bem, perdoando e fazendo o bem, existe um efeito moral e um efeito material. É aí que mora o perigo. Vamos lá. Quando a morte não nos livra dos nossos inimigos. Aquele cara ali é meu inimigo, já aprontou muito. Tomara que ele morra essa praga, essa desgraça, vai morrer logo para ver se desocupa o bico. Não nos livra dos nossos inimigos. Quando tem um provérbio, assim, morto animal, morto veneno, acabou. Mas isso serve bem para os animais. Para o caso do ser humano, isso não funciona. Não funciona, porque, como foi falado anteriormente, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os nossos inimigos estão aí, rodeando. O primeiro tropeço que a gente tem é aquele puto em si. Eles só estão esperando a gente cair para acabar de pisar em cima. Então, esse provérbio aí, morto animal, morto veneno, não serve para coisa. E nesses casos aí, quando nós vemos muito dentro das nossas casas, o obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, de uma existência anterior. Rapaz, acontece cada uma coisa interessante. Eu já vi, assim, num centro espírita ali,
é que chegavam lá, que falou que há muito tempo ele vinha perseguindo aquela pessoa que estava lá tomando um passo lá e apareceu esse espírito lá. Bicho brabo, rapaz, brabo mesmo. Ele deve ter feito alguma coisa muito braba para esse cara chegar do jeito que chegou lá, brabo assim. Mas ele fala que há muito tempo ele está perseguindo, persegue os filhos, persegue os netos, fazendo os netos ficar doentes, fazendo. Olha só que coisa. Aquele espírito fazendo um tipo de coisa nesse sentido. Então, todo obsidiado e possessos que a gente vê por aí são vítimas de vingança. Vamos em frente. E o sacrifício melhor a Deus, mais bonito que Deus acha, Jesus também mencionou isso aí no Evangelho. Que antes de você se apresentar para ser perdoado, lembra que nós falamos lá atrás, nunca perdoarei. Então você vai lá pedir perdão. Antes de você se apresentar para ser perdoado, você tem que haver perdoado o outro. Como é que você vai pedir perdão se você não perdoa? É um negócio meio. Então, o que Jesus fala que é o melhor? O mais agradável a Deus é você ir lá, refazer, conversar com aquele que você teve um agravo, teve uma discussão, e daí você vir depositar a sua oferenda. Depois que você tiver feito a reparação lá atrás. Aí é o sacrifício mais bonito que Deus. Isso aí é porque os hebreus lá faziam um sacrifício de animais, de frutas, essas coisas assim. E os cristãos já tornaram isso menos material. Tocou aqui é o que toca no coração. Então, o que está pegando? Então, o que ele fala, deixai vossa oferenda aqui, era aquela oferenda da época deles lá. E vai lá reconciliar com o seu adversário, depois você volta para fazer a oferenda. Já o cristão, não. O cristão virou tudo orações. Desmaterializou as oferendas. É você ir lá com o seu pensamento totalmente livre dos agravos e das desavenças, aí chega lá pedir perdão. Aí você tem o direito. Né? Aí, nesse caso aí, é que a hora que você fizer as suas preces, seus pedidos, nós, né, fizermos nossas preces, os anjos, nossos anjos guardiões, os mensageiros aí, vão levar nossas orações e nossos pedidos ao pé do Criador. Então, essa aí é uma situação que temos que estar sempre atentos nisso aí. O engraçado é que a gente aqui, eu larguei no olho, um cisquinho no olho dos outros, e a gente não vê uma lasca de uma tora grande dentro do olho da gente, né? Então, é danado para a gente ver o que tem no olho. A gente vê os defeitos de outra pessoa e não vê os nossos. Que interessante isso, né? É só os outros que têm defeito, nós não. Toda vez você vê o mal em outra pessoa e a gente não vê o mal que está na gente. Isso é comum no ser humano, é danado para ver o mal dos outros e não ver o da gente. Então, poxa, nós temos que fazer uma revisão disso aí e olhar algumas coisas. Por que eu estou fazendo isso? Danado para ver o mal nos outros e eu, o que eu estou pensando nisso aí? Vamos em frente. Aí você se coloca, e se eu? O que eu vou pensar? O que eu faço? Estou vendo alguém fazer. O que eu vou pensar disso? Vou pensar mal? Olha, você está falando de você mesmo. Se pensar bem, tudo bom. Mas olha bem, toda vez que você vê uma pessoa fazendo uma maldade, olha bem se você não está fazendo pior. Olha bem isso aí. Como é que depois você vai pedir perdão se você está fazendo pior? Então, é um chamamento que nós temos que nos policiar.
Esse camarada aí, nós temos que arranjar uma briga com ele muito séria, viu? Esse tal de orgulho aí. O orgulho induz o ser humano a dissimular para si mesmo seus defeitos físicos e morais. O orgulho não deixa, ele não quer que você mostre que você é ruim, que você guarda rancor, que você é odioso. Ele deixa sempre não, eu não sou nada disso. Eu sou bonzinho. Aí faz umas estrepadas que Deus me livre. É isso, é esse camarada aí que nos induz isso. Porque você deu asa, você criou esse camarada muito dentro do seu coração. Não deixa a gente ver dentro da gente. É onde que está o erro aí. Se você está querendo se melhorar, você tem que matar esse orgulho aí. Você tem que pensar fortemente no que você está fazendo. Não deixa o orgulho, não, porque eu não sou assim. Porque... Não, vamos deixar esse orgulho de lado e vamos ver mesmo o que nós estamos fazendo de errado. Então, esse camarada é que... Aí está ele aí, de novo, né? Pai de muitos vícios, negação de muitas virtudes é principal obstáculo ao seu progresso. Você, deixando o orgulho tomar conta, você não está progredindo. Não vai regredir, mas não vai progredir mais do que precisa. Então, o orgulho é um vício que nós temos que estar muito de olho nele, não deixando ele nos apegar. Não julgueis para ser julgado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eu faço parte do conselho de sentença aqui do júri de Santa Teresa. E eu não sei o que foi lá. Teve um advogado aí, tipo dos caboclos que chamam de advogado de porta de cadeia. Aí chegamos lá, não julgueis para não ser julgados. Ele jogou isso na cara da gente lá. E eu tinha sido sorteado para ficar lá, aquele negócio. Ora, a legislação manda que todo crime de morte ou a tentativa de assassinato, ele vai ser levado lá para ser julgado. E é convocado pessoas da comunidade para dar o parecer sobre aquele... Quer dizer, a gente é chamado para dar o parecer da gente. A gente tem que escutar tudo que se tem ali no processo e dar a posição da gente. Uns que dão sim, outros dão não, no mesmo assunto que estão lá. Quer dizer, um entendeu de um jeito, outro entendeu de outro. Mas nós somos chamados a fazer esse tipo de coisa. Então, o cara já joga isso na cara. Bom, aí, se a gente não julgar, como é que fica a sociedade? Fica essa bandalheira que está aí? O cara mata e fica simplesmente porque matou, tá safo? Não é dessa maneira. Então, vamos ver o que Jesus disse um negócio desse. Não é essa da bandeira despregada, não. Aí, vamos botar nós no mesmo lugar. Nós temos sobrinhos, temos filhos, netos. De repente, você tem que chamar o bicho na censura, censurar alguma pessoa ali, ou chamar aquela pessoa para conversar a respeito dessa coisa aí. Vamos acertar nossas contas aqui. Você está fazendo isso, isso, isso e isso. Ué, você pode fazer um negócio desse? Você está julgando? Mas não falou que ele pode não ser julgado? Vamos em frente. Não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos. Se nós julgamos dessa maneira a gente, não posso passar disso com outra pessoa. Nem condenar em outro aquilo que nós absolvemos. Poxa, como é que eu vou condenar um camarada, por exemplo, não fuma, se eu fumo. Não beba bebida alcoólica, se eu bebo bebida alcoólica. Não fume as porcarias por aí fora, não uso droga, se eu uso. Então, é o chamamento que tem aqui, que Jesus chama. Vamos em frente. Antes de censurar alguém uma falta,
Vejamos se essa mesma censura serve para a gente. Não fuma, e eu estou fumando. Não beba, e eu estou bebendo. Não use porcaria, não use droga, e eu estou usando. Como é que você quer um negócio dele? Então, antes de você censurar alguém, você tem que ver se não serve para você também esse tipo de coisa. A censura pode, quando você vai julgar alguma coisa ou uma pessoa, ela pode ter duas coisas, ter dois objetivos. O primeiro deles, reprimir o mal. Então, vamos lá devagar, porque vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Não julgueis para não ser julgado. Se você está reprimindo o mal, chamando a atenção de alguém, isso aí é uma censura, é um julgamento que você está fazendo. Mas tudo proporcional àquilo que você é. Quando você usa isso aí, um julgamento que você vai fazer para reprimir o mal, é louvável e constitui, em certas ocasiões, um dever. Você chamar a atenção de uma coisa que o seu filho está fazendo de errado. É um dever que você tem que fazer. Está aí. Você é responsável pela educação do seu filho. Seu filho está fazendo coisa errada, chama a atenção. Então, nós temos que ver o que Jesus quis dizer com isso. E o segundo deles é para desacreditar uma pessoa. Se você faz uma censura em cima de uma pessoa, faz um julgamento em cima de uma pessoa, simplesmente para desacreditar, vou acabar com esse camarada aqui, porque ele está falando muita coisa e está atrapalhando. Então, vamos acabar com a moral dele. Aí, meu filho, é maledicência e maldade. Está fazendo duas coisas aí que mais tarde ele vai ter que se acertar com o Criador. Então, não tomar em sentido absoluto esse princípio, não julgueis para não quiserem ser julgados. Porque a letra, se você simplesmente ler isso aí, você nunca vai chamar a atenção do filho seu, nunca mais vai corrigir ninguém. O espírito da coisa, o que ele quis dizer, é que vivifica. Olha aí, reprimir o mal é uma deles. Então, não levar tudo na ponta da faca, como diz o outro. Aqui está um outro chamamento, que a autoridade para você censurar uma pessoa, você chama atenção, foi o que nós falamos, está na razão direta da autoridade moral daquele que chama atenção. Como é que eu vou chamar a atenção de uma pessoa que fuma, se eu fumo? Como é que eu vou chamar a atenção de uma pessoa que fica falando fuxico, fazendo fuxico do vizinho, da vizinha lá, se eu também faço isso? Como é que eu vou chamar a atenção de uma pessoa que só fica falando mal dos outros, se eu faço a mesma coisa? Então, a autoridade, se você não fizer nada disso, você tem autoridade para você falar a respeito disso aí. Se você não tiver, como é que você vai se meter onde você não é chamado? Você não tem autoridade, você não tem base. Vamos em frente. Aos olhos de Deus, uma única autoridade existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. O maior exemplo que nós temos aí, que se apoia no exemplo que dá do bem, é Jesus. Jesus fez tudo, tudo. Além do que ele falou, dos ensinamentos que ele deixou, ele fazia, dava exemplo. Nós também temos que pensar que um dia vamos chegar lá, como espírito de superior, como Jesus era, vamos chegar lá um dia. Pode demorar um pouquinho, mas vamos chegar. Mas a gente tem que sair fora de tudo isso aí que nós estamos fazendo. O orgulho, principalmente, tira esse camarada. Esse negócio de orgulho é um troço tão perigoso, mas tão perigoso, que você não sabe, tem hora que ele fala bem, ou tem hora que ele fala mal. Orgulho de ser brasileiro. Oh, bela bosta, hein, como diz o outro. Não é questão de falar que o brasileiro é o modo, mas você falar um negócio desse, orgulho, não seria melhor, é uma honra ser brasileiro. É muito mais
muito mais legal você falar um negócio desse do que você vir falando do orgulho. Tá vendo? Ele já saiu daquele campo. É um orgulho que o Odaí que gosta de falar ali. Como é que é? Um orgulho. Para mim, a coisa mais humilde para mim é que o orgulho que eu sou é de ser humilde. Eu tenho orgulho danado de ser humilde. Olha. O negócio que fica. O exemplo que se dá do bem é o que mais chama a nossa atenção. Aí vem praticamente o que foi falado disso daqui. O perdão das ofensas. Então, chama atenção para a gente pensar no que Jesus falou para Pedro. Mestre, quantas vezes eu perdoarei o meu próximo? 7 vezes? Não. Não perdoar 7 vezes, 70 vezes. Quer dizer, colocou que o perdão não tem limites. É quantas vezes fizerem maldade com você, fizerem a coisa errada com você, é coisas que você tem que perdoar. Moço, nós estamos muito longe disso, hein? Pode fazer um exame de consciência aí, nós estamos longe pra caramba disso aí. E tudo isso, você olhar direitinho, é o orgulho que está machucando a gente aí. É um negócio meio sério. Então, o limite do perdão não existe. Aqui nós sempre chamando a atenção para que a gente mesmo possa fazer, porque tudo tem uma recompensa. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Não vá pedir perdão a Deus que coisas você não perdoa. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Tudo que você fizer, Deus está lá para te recompensar. Esse aí é um chamamento para a gente ter foco, ficar focado nisso aí, para a gente sempre pensar no perdão das ofensas como não como uma coisa que você está se humilhando, porque aqui, ó, humilhai-vos que Deus vos fará subir. Então, todo esse resumozinho desse perdão das ofensas, o que você ganha está aqui, ó, nesse trechinho que está aí. Tudo que você fizer para você se livrar dessas coisas. E chama atenção, quando você chegar de noite para dormir e falar isso aí. Jesus, feliz fosse aquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Nós já estamos perto disso, já falamos isso. Quando chega de noite para dormir lá, a gente tem condições de falar um negócio desse? É um caso a se pensar, é um caso a ser estudado. Cada um tem que fazer sua própria autoavaliação. Ninguém pode se meter nisso entre você e o seu próprio espírito. Quer dizer, entre você e você mesmo. Você que tem que fazer a sua. Resumidamente, falando isso aí, tem um textozinho aqui que precisa ser lido. Perdão das ofensas. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Em tudo, Jesus nos ensina sobre o perdão das ofensas. Na oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Ao pedir perdão, lembrar que esse perdão estará de acordo com o mesmo modo que você perdoa. Do jeito que você perdoa, é o jeito que você vai ser perdoado. Se não perdoas, que direito achas de pedir perdão? O perdão não tem limites. Perdoarás quantas vezes for necessário, 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura. Consiste no esquecimento
e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. Já o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Nós estamos ainda numa alma sem elevação ou já estamos com a alma já elevada? Um esquece, o outro não. Cada um faça a sua avaliação. A alma sem elevação é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, fica irritadinho com qualquer coisa, e cheias de fel. A alma elevada é calma, toda mansidão e caridade. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamentos ocultos, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade dos adversários, ainda que este último nenhuma justificativa possa ter. Segundo, é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede como sou generoso. Se mostrar. Aquela história. O sujeito dá com a mão direita, o que a esquerda não vê. Mas quando dá com a mão direita, ele sempre deixa a pontinha do dedo da esquerda para ver alguma coisinha. Nessa circunstância, é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, toda discussão, aquele que se mostrar mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre simpatia das pessoas imparciais. Na prática do perdão, como em geral do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas das vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Morto animal, morto veneno, não vale para o ser humano. O espírito mau, olha só a covardia. O espírito mau espera que o outro, alguém que fez mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, por mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus permite para os punir do mal que, a seu turno, praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoaram. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, o quanto antes, os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe seus inimigos a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim se procede, põe a teu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda de nos reconciliarmos o mais cedo possível com nossos adversários,
não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da atual existência. É, principalmente, para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Era o que continhamos, meus amigos. Tenhamos uma boa semana. Obrigado pela paciência e pela atenção. Gente finíssima, para não perder o costume.